Breaking News. Trago para você informações fresquinhas sobre a tentativa de golpe ou planejamento para um golpe tramado nos bastidores, ali na porta da frente, do outro lado da parede do gabinete de Bolsonaro. E trago para você a informação de mais uma pessoa que pode ser presa a qualquer momento e figura, dessa vez, mais conhecida, mais importante no governo Bolsonaro e, novamente, um militar, né? Para surpresa de 0 pessoas, o cidadão aí é mais um militar. E eu tô falando de ninguém menos do que Elcio Franco. Nós já estamos trazendo para você informações há alguns dias de áudios capturados a partir da quebra de sigilo telemático do ajudante de ordens de Bolsonaro, ex-ajudante de ordens do Bolsonaro quando ele era presidente, Coronel Cid. Em algumas dessas conversas apareceu um tal de Ailton, que é também um ex-militar, inclusive esse que estava como morto para as Forças Armadas é a viúva fake recebendo a pensão de R$20 mil. Teria mandado vários áudios para o Coronel Cid, o ajudante de ordens, e tramando, explicando como seria o golpe, o que tinha que fazer, como que tinha que dar o calote no STF. E agora aparece nessa trama ninguém menos do que esse aí que você já tá vendo aqui, ó. Aqui, o Coronel Elcio Franco. Você vai se lembrar do rosto dele, porque ele apareceu lá na CPI da pandemia. Ele era o 02, do Pazuello, homem de confiança do bolsonarismo, com penetração, com tramitação, né? Ele está envolvido naquela denúncia de compra de vacinas com propina. Tá vendo como é um padrão de corrupção entre os militares. Na verdade, a escolha do Bolsonaro, a opção do Bolsonaro por rechear o palácio de militares, está se mostrando, na verdade, uma escolha por colocar uma quadrilha de confiança disposta, muitas vezes, a ser presa para esconder seus crimes. Então o cara já estava naquele esquema da Covaxin, acho que não lembro qual vacina, mas a vacina que tinha $1 por dose de propina paga, ou seja, R$5. E agora ele aparece em áudio, tá? Em áudio ele fala para o Coronel Cid como tem que ser essa trama, como ele poderia ajudar a arrumar 1.500 homens e como o coronel, aliás, o comandante do exército naquela época temia ser preso caso desse o golpe. E ele vai explicar para você em áudio até como o comandante deveria responder para não ser enquadrado, para não ser preso, jogar a culpa toda em Bolsonaro. Eu vou trazer para você uma das falas que foi veiculada, essa informação foi veiculada na CNN, que sempre está por dentro desses vazamentos. Inclusive, isso tem que ser alvo de investigação. Quem é que está vazando as investigações para a CNN e não para os outros veículos, para que eles sempre estejam na linha de frente, o canal bolsonarista. Mas já que está aí a informação, é importante que a gente divulgue. Vou trazer a passagem para você, que é bem curtinha, inclusive. Eles divulgaram só um trechinho, mas é um trechinho estarrecedor, foi divulgado por Daniela Lima. Só se inscreve. Se você está chegando agora para esse canal, meu nome é Rony Teles, e aqui todo dia a gente bate no bolsonarismo há 4 anos sem dó nem piedade. Se inscreve, deixa o like, deixa o comentário e vamos então entender o que foi que aconteceu. Bom, eu vou mostrar para você, eu vou ler para você, porque eles não divulgaram o áudio, eles divulgaram a transcrição. Eu vou ler para você uma fala desse cara que tá na sua tela aqui, ó. Desse cara aqui, ó, Coronel Elcio. Coronel Elcio, figura que já estava suspeita de corrupção lá no caso da compra de vacinas com propina na dose de $1. Já apareceu na CPI. Homem do bolsonarismo. 02 do Pazuello. E depois o assessor especial da Casa Civil do Braga Neto. Você vai se lembrar que naquela época do vai ter golpe, não vai ter golpe, o Braga Neto ele aparecia em público pedindo para que as pessoas esperassem que tudo ia se resolver, que ele já tinha informações, que ele só não podia ficar falando disso. Lembra do Braga Neto? Esse cara que eu vou te falar, e você vai ver o trecho da fala dele,
era assessor do Braga Neto, assessor especial. Então vejo que o Braga Neto, de fato, sabia que tinha uma possibilidade de golpe em curso, tá? Então, o que ele falou nesse áudio divulgado pela CNN? Deixa eu botar aqui pra você aqui, ó. Ele fala assim, olha só, eu entendo o seguinte, é Virgílio, e aqui fazendo observação que esse Virgílio seria um comandante, segundo a Daniela Lima, de um batalhão importante do Exército, tá? Não sabemos quem, não sabemos qual batalhão ainda, mas ele diz o seguinte, olha só, Virgílio, essa enrolação, ela vai continuar acontecendo. O Freire não vai. E aqui ele estava se referindo a Freire, eu preciso entender quem são essas pessoas, é difícil até para mim. O Freire era o comandante do Exército naquela época. Então ele está mostrando a indignação para esse interlocutor, se eu não me engano é o Cid, se não for o Cid é o outro, né? É o Ailton. Ele está passando o plano, tá? Ele está indignado porque o comandante do Exército não quer aceitar dar o golpe. Então não tivemos o golpe, porque primeiro que o Bolsonaro é cagão e segundo que o comandante do Exército naquela época tinha medo das consequências. E veja, tem uma diferença entre não ser golpista e ter medo das consequências. Isso é importante você lembrar disso. Então o cara não aceitou, de toda forma não teve golpe por isso e por outros que não aceitaram depois. O Freire não vai. Você não vai esperar que ele tome frente nesse assunto. Mas ele não pode impedir de receber a ordem. Então ele já estava encontrando um subterfúgio, que era pro Bolsonaro dar a ordem e pronto. Ele vai dizer, morrer de pé junto, porque tá mostrando. Ele tá com medo das consequências? Pô, isso é a fala do comandante, do coronel aí, do coronel Elcio Franco. Esses nomes são muitos nomes, até eu me perco às vezes. Medo das consequências de quê? Ele tem insuflado? Dando a entender de que ele poderia passar batido como sendo um capacho nessa história, né? Qual foi a sua assessoria? Ele tá indo por hipótese. E qual é a pior hipótese? A de que, deu tudo errado. O presidente foi preso e ele tá sendo chamado para responder. Então ele explica em áudio que tá indignado com o Freire, comandante do Exército, não ter aceitado a ordem de golpe. O tratamento interno, ordem interna, né? E aí, você vai dar o golpe ou não? O comandante falou que teria dito, né, de alguma forma a ele, que não ia aceitar porque tem medo das consequências. E aí, ele alega que o comandante está agindo na possibilidade de ele ser chamado a responder. Está agindo negando o golpe. Chamado a responder como? Romulo, golpe é crime. Golpe é crime, simples assim. Eu falei, e aqui ele tá tentando dar uma explicação de como o comandante do Exército poderia tentar tirar o corpo fora, caso ele aceitasse o golpe, caso viesse a ser responsabilizado. Eu falei, durante o tempo todo, contra o presidente, aí tem um trechinho aqui que não dá pra entender, tá ininteligível. Durante o tempo todo, alguma coisa contra o presidente. Eu acho que ele estava tentando, esse aqui é a minha interpretação vendo o texto, são falas que ele gostaria que o Freire, comandante do Exército, usasse em sua defesa, caso acontecesse. Tipo assim, eu fui o tempo todo contra o presidente. Ele diz, textualmente, durante o tempo todo, alguma coisa contra o presidente. Pô, falei que não deveria fazer, que não deveria fazer e pronto. Vai pro tribunal de Nuremberg desse jeito. Então essas falas são, de novo, para ficar claro para você. Esse cara que dá na sua tela, coronel do Exército, coronel Elcio Franco, dizendo em telefone para outra pessoa que o coronel deveria aceitar o golpe porque ele teria, então, essa alegação. A de dizer que, não, eu falei pro presidente não fazer o golpe. Ele teimou e me deu a ordem. Dando a ordem, eu sou obrigado a cumprir porque eu sou militar. Essa é a ideia do Elcio Franco. Ele, inclusive, explicita isso. Depois que ele me deu a ordem por escrito, eu, comandante, tive que cumprir. Fala do Elcio Franco. Essa é a defesa dele, entendeu? Então, sinceramente, é dessa forma que tem que ser visto. Então, então veja, de novo. Um militar que já tinha coadunado com o genocídio, como 02 da pandemia, do Ministério da Saúde,
O militar que, em suposição, teria coadunado com o esquema de corrupção das vacinas. Um militar que tramitava dentro do governo com poder, protegido pelo bolsonarismo, fala com o ajudante de ordem de Bolsonaro, que tá revoltado porque o golpe não acontece, porque o comandante do exército não aceita, dá as desculpas pelas quais o comandante do exército deveria aceitar, como ele deveria dizer pro povo que era contra, mas na verdade não era, porque a frase final dele deixa claro, é dessa forma que tem que ser visto. Ele não fala, pô, o cara não quer porque ele discorda. Ele fala, o cara não quer porque ele tem medo das consequências. Para as consequências, estou aqui apresentando um remédio. Jogar a culpa no Bolsonaro e no militarismo que não obedece, não compatibiliza com desobediência de ordens. Então, esse cara, outros foram presos por muito menos que isso. Isso, para além de tudo que é abominável, para além de tudo que é absurdo, para além do risco que corremos, tendo essas pessoas na presidência, alerta você que muito provavelmente ele será preso a qualquer momento. Logo, logo, o Alexandre de Moraes vai pedir depoimento e vai pedir a prisão dele. Se tornou público, todo mundo tá sabendo. Provavelmente, passaporte sequestrado e o cara preso. Golpista é assim, tem que acabar na cana, na minha humilde opinião. Agora, deixa aí o que você acha sobre esse assunto. Você acha que não, tá tudo bem tramar golpe na antessala da presidência com o general do exército, ficar lá porriando. O golpe não foi concluído, então não tem problema, Rony. Só que para você que pensa assim, eu insisto que eu tenho que te lembrar que a Constituição e as leis não pensam como você. A simples tratativa de golpe de Estado é considerada crime. Se você vai na porta do exército e fala, por favor, dê o golpe, mesmo que o militar não aceite, é crime, beleza? Continue acompanhando nosso canal para novas informações. A gente volta, um abraço, até mais, fui!